Nunca imaginei que minha vida cairia em uma tragédia assim. O homem que eu amava me fez sofrer, e a mãe dele, cruel, aplaudiu a cena. Mas quando o segredo mais obscuro da família veio à tona, tudo mudou para sempre. O sol de março caía implacável sobre as ruas de paralelepípedos de Ouro Preto, Minas Gerais. Valentina de Souza caminhava nervosa pela Praça Tiradentes, ajeitando a todo momento seu vestido cor de coral. Aos 24 anos, seus olhos castanhos brilhavam com a ilusão de uma mulher apaixonada, que estava prestes a conhecer a família de seu noivo. "Calma, meu amor", sussurrou Diego Monteiro em seu ouvido, tomando-a suavemente pelo braço. "Meus pais vão te adorar, você vai ver." Diego tinha 30 anos e o porte de um homem seguro de si. Cabelo escuro perfeitamente penteado, terno, cinza impecável e um sorriso que havia conquistado o coração de Valentina 6 meses antes, quando se conheceram no escritório de contabilidade onde ela trabalhava. Ele havia chegado como o novo supervisor, com histórias de uma família respeitável e próspera no mundo dos negócios. O casarão dos Monteiro erguia-se imponente no centro histórico da cidade. Era um sobrado colonial de 2 andares, com sacadas de ferro forjado e uma fachada cor de terracota que falava de gerações de dinheiro e prestígio. O portão de madeira maciça abriu-se lentamente, revelando um pátio interior com fonte de pedra-sabão e plantas tropicais que perfumavam o ambiente. "Bem-vinda ao seu novo lar", disse Diego com orgulho, enquanto a guiava para dentro. Valentina sentiu um calafrio estranho percorrer-lhe a espinha. Não era o frescor da tarde, mas algo indefinível que emanava daquelas paredes centenárias. Na sala principal, decorada com móveis antigos e retratos de família, esperava a Esperança Monteiro, uma mulher de 55 anos com o cabelo perfeitamente preso num coque elegante. Seus olhos verdes a escanearam da cabeça aos pés com a precisão de um laser, detendo-se em cada detalhe do traje de Valentina. "Então você é a famosa Valentina?", disse Esperança sem se levantar do sofá de veludo vermelho. "Diego nos falou muito de você." Seu tom era neutro, mas havia algo na forma como pronunciou o nome dela que fez Valentina se sentir pequena, como se tivesse cometido algum erro sem saber. "Muito prazer, senhora Esperança", respondeu Valentina, estendendo a mão com um sorriso genuíno. "Diego me contou coisas maravilhosas sobre a família de vocês." Esperança observou a mão estendida por alguns segundos eternos antes de apertá-la brevemente, como se o contato lhe fosse desagradável. "Sente-se", ordenou mais do que convidou, indicando uma poltrona individual em frente ao sofá. "Meu marido chega a qualquer momento." O silêncio se instalou na sala como uma terceira pessoa incômoda. Diego, estranhamente calado, havia se sentado ao lado de sua mãe, e Valentina notou como seu comportamento havia mudado completamente desde que cruzaram o limiar da casa. Já não era o homem carinhoso e atencioso que conhecia, mas alguém tenso, quase submisso diante da presença materna. Passos firmes ressoaram no corredor de pedra antes que a figura imponente de Aurélio Monteiro aparecesse. Aos 60 anos, o patriarca da família tinha o cabelo completamente grisalho, penteado para trás, olhos cinzentos como o aço e uma presença que preencha qualquer cômodo. Vestia um terno preto que lhe dava um ar quase ministerial, e quando caminhava, o som de seus sapatos de couro no chão marcava um ritmo que parecia ditar o compasso da conversa. "Valentina", disse com voz profunda, aproximando-se com passo medido. "Finalmente conhecemos a jovem que roubou o coração do nosso Diego." Diferente de sua esposa, Aurélio apertou sua mão, mas seu aperto foi tão firme que quase doeu. Seus olhos cinzentos cravaram-se nos dela com uma intensidade perturbadora,
como se estivesse lendo seus pensamentos mais íntimos. É um prazer conhecê-lo, Sr. Aurélio, conseguiu dizer Valentina, sentindo como sua voz soava mais aguda que o normal. Conte-nos sobre você, querida. Interveio Esperança servindo chá em delicadas xícaras de porcelana chinesa. Diego nos disse que você trabalha com contabilidade. Isso mesmo, senhora. Esperança. Trabalho no escritório Souza e Associados há 3 anos. Eu me especializo em auditoria fiscal. Que interessante, murmurou Esperança, trocando um olhar significativo com seu marido. E sua família? O que fazem? Valentina sentiu o peso da pergunta. Sabia que este momento chegaria, mas nem por isso doía menos. Meu pai tem uma pequena oficina mecânica na periferia da cidade, e minha mãe é professora de ensino fundamental em uma escola pública. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Esperança colocou sua xícara na mesa com um tilintar que soou como uma sentença, enquanto Aurélio se ajeitou em sua poltrona de couro, juntando as mãos sob o queixo em um gesto que Valentina logo aprenderia a temer. Entendo, disse finalmente Aurélio. Uma família trabalhadora. Isso é admirável. Mas a forma como pronunciou a palavra admirável soou como tudo o contrário. Pai, mãe, interveio Diego pela primeira vez em toda a conversa, com um nervosismo evidente na voz. Valentina é uma mulher extraordinária. Ela é inteligente, trabalhadora e muito sortuda. Interrompeu Esperança com um sorriso que não chegava aos olhos. Muito sortuda por nosso Diego ter se interessado por ela. As palavras caíram sobre Valentina como gotas de gelo. Não havia sido um elogio, mas uma advertência velada. Estava sendo colocada em seu lugar desde o primeiro encontro. Diga-nos, Valentina, continuou Aurélio, inclinando-se ligeiramente para a frente. O que você pensa sobre o casamento? Quais você considera que são os deveres de uma esposa? A pergunta a pegou desprevenida. Em seus olhos cinzentos havia algo que a fez sentir como um animal encurralado. Bem, eu acredito que o casamento é uma parceria entre iguais, onde ambos se apoiam mutuamente para... Que moderninha! Exclamou Esperança com uma risada que soou como cristais se quebrando. Uma parceria entre iguais? Que coisa mais curiosa! Aurélio levantou uma mão, silenciando sua esposa imediatamente. Minha querida Valentina, disse com uma calma que era mais assustadora que qualquer grito. Nesta família, temos valores muito enraizados. A esposa de um monteiro deve entender seu lugar no mundo. Deve ser discreta, obediente e, acima de tudo, leal aos interesses familiares. Claro, Sr. Aurélio, respondeu Valentina, sentindo como a garganta secava. Eu amo o Diego e respeito muito a família dele. É o que esperamos, murmurou Esperança, porque quando uma mulher entra nesta família, já não pertence apenas a si mesma, pertence aos Monteiro. Diego permaneceu em silêncio, com o olhar fixo em suas mãos, como se de repente tivesse encontrado algo fascinante em suas unhas perfeitamente cortadas. A conversa continuou por 2 horas, mas Valentina mal se lembraria dos detalhes. Apenas ficariam gravadas em sua memória os olhares, os silêncios carregados de significado e a sensação crescente de que havia entrado em uma teia da qual seria muito difícil escapar. Quando finalmente se despediram, Aurélio tomou sua mão novamente. Foi um prazer conhecê-la, Valentina. Espero que em breve você faça parte oficialmente de nossa família, disse, mas havia algo em seu sorriso que a fez estremecer. No táxi de volta para seu pequeno apartamento, Diego parecia ter recuperado sua personalidade habitual. Viu? Eu te disse que eles iriam gostar de você, comentou alegremente, segurando sua mão. Minha mãe já deve estar planejando o casamento, tenho certeza. Valentina o olhou sem entender como ele podia ter interpretado a situação tão mal. Quis dizer-lhe o que realmente havia sentido,
mas as palavras de Aurélio ressoavam em sua cabeça. Leal aos interesses familiares. Sim, murmurou, fingindo um sorriso. Eles são muito interessantes. Naquela noite, sozinha em sua cama, Valentina ficou acordada até o amanhecer. Pela primeira vez desde que conhecia Diego, sentiu um medo inexplicável crescendo em seu peito. Mas estava apaixonada, e o amor, como logo descobriria, pode ser a droga mais perigosa do mundo. No casarão dos Monteiro, Esperança e Aurélio conversavam em seu quarto de casal. Essa moça vai dar problemas, sussurrou Esperança enquanto tirava as pérolas do pescoço. Todas dão problemas no começo, respondeu Aurélio, ajeitando-se na cama. Mas sempre aprendem. Todas aprendem, minha querida Esperança. E se esta for diferente? Aurélio sorriu com uma frieza que teria gelado o sangue de Valentina se ela a tivesse visto. Não há mulher que seja diferente, minha esposa. Apenas é preciso saber encontrar o ponto exato onde elas se quebram. O vento noturno batia nos vidros do casarão colonial, como se a própria cidade pressentisse a tempestade que se aproximava na vida de uma jovem contadora que havia acabado de assinar, sem saber, sua própria sentença. 6 meses depois, a igreja de São Francisco no coração de Ouro Preto encheu-se de flores brancas e o murmúrio de 200 convidados. Valentina caminhou pelo corredor central com um vestido de renda que havia custado mais que o salário completo de um ano de seu pai. Aos 25 anos, sentia-se como uma princesa de conto de fadas, sem saber que estava caminhando diretamente para sua própria prisão. A lua de mel em Fernando de Noronha havia sido perfeita. Diego se comportou como o homem por quem ela se apaixonara, atencioso, romântico, protetor. Mas tudo mudou quando voltaram a Ouro Preto e cruzaram o limiar do sobrado colonial, que agora seria seu lar. Bem-vinda à casa, minha menina, havia dito Esperança no primeiro dia, mas o abraço pareceu as garras de um abutre fechando-se sobre sua presa. As primeiras semanas foram uma adaptação difícil. Valentina teve que pedir demissão do seu emprego no escritório de contabilidade, porque, segundo Aurélio, as esposas dos Monteiro não precisam trabalhar. Sentia-se como um pássaro enjaulado naquele casarão enorme, onde cada cômodo parecia vigiar seus movimentos. Diego saía cedo todas as manhãs para cuidar dos negócios da família, uma atividade sobre a qual nunca falava em detalhes. Valentina ficava sozinha com Esperança, que havia assumido a missão pessoal de educá-la sobre como ser uma verdadeira senhora Monteiro. Valentina, venha aqui, chamou Esperança uma manhã de outubro da cozinha principal. A jovem desceu as escadas de mármore, ainda de roupão. Eram apenas 7 da manhã, mas já encontrou sua sogra perfeitamente arrumada, com o cabelo preso e um vestido preto que lhe dava ares de viúva perpétua. Bom dia, senhora Esperança, cumprimentou Valentina com um sorriso que já não saía tão naturalmente como antes. Bom dia, replicou Esperança com tom seco. Você acha apropriado descer de roupão quando há empregados trabalhando na casa? Valentina olhou ao redor. De fato, Carmen, a empregada doméstica, estava limpando os móveis da sala de jantar. Havia se acostumado tanto com sua presença silenciosa que já nem a notava. Desculpe, senhora, vou me trocar imediatamente. Não, já não precisa. Sente-se, ordenou Esperança, indicando uma das cadeiras da cozinha. Temos que conversar. Valentina obedeceu, sentindo como o mármore frio da cadeira se infiltrava pela fina trama de seu roupão. Já se passaram 3 meses desde que você se casou com meu filho, começou Esperança, servindo café em 2 xícaras diferentes. Uma de porcelana fina para ela, uma de barro comum para Valentina. E você ainda não conseguiu dar um herdeiro a esta família. O café entalou na garganta de Valentina. Senhora,
Estamos casados há apenas 3 meses. Essas coisas levam tempo. Tempo? Interrompeu a Esperança com uma risada cruel. Minha querida menina, o único propósito de uma mulher nesta família é perpetuar o sobrenome Monteiro. Se você não pode cumprir com essa função básica, então para que serve? As palavras foram como bofetadas. Valentina sentiu como os olhos se encheram de lágrimas, mas as engoliu. Não lhe daria o prazer de vê-la chorar. Senhora Esperança, Diego e eu estamos muito felizes. Os filhos chegarão quando for o momento certo. Felizes? Esperança aproximou-se, inclinando-se sobre a mesa, até que seu rosto ficasse a centímetros do de Valentina. A felicidade é um luxo que mulheres como você não podem se permitir. Seu trabalho é servir a esta família. E ponto. Naquela tarde, quando Diego voltou do trabalho, Valentina decidiu contar-lhe o que havia acontecido. Esperou-o em seu quarto, que haviam decorado juntos durante as primeiras semanas de casamento. Era o único espaço da casa onde se sentia realmente sua. Meu amor, preciso conversar com você sobre sua mãe. Começou enquanto Diego afrouxava-lhe a gravata em frente ao espelho da cômoda. O que houve com minha mãe? Perguntou sem se virar para ela, com um tom estranhamente frio. Nesta manhã ela falou de uma maneira muito dura. Me disse coisas que me machucaram sobre filhos, sobre minha função na família. Diego parou abruptamente. No reflexo do espelho, Valentina pôde ver como seu rosto se transformava. A expressão carinhosa desaparecia, substituída por algo que nunca havia visto antes: desprezo. Você está questionando minha mãe? Perguntou, virando-se lentamente para ela. Não, Diego. Só estou te contando o que aconteceu. Me doeu muito, e eu pensei que você poderia... Que eu poderia o quê? Me colocar contra minha própria mãe por causa das birras de uma pirralha mimada. As palavras caíram sobre Valentina como pedras. Pirralha mimada? Este era o mesmo homem que lhe escrevia poemas de amor apenas 4 meses atrás? Diego, não entendo por que você está falando assim comigo. Eu só quero que nossa relação funcione, que sejamos felizes. Felizes, gritou Diego, dando um passo ameaçador em sua direção. Sempre com essa mesma ladainha de felicidade. Você acha que isso aqui é um filme de Hollywood? Valentina recuou instintivamente até chocar-se contra a parede. Nunca tinha visto Diego assim. Seus olhos tinham uma fúria desconhecida e suas mãos tremiam de raiva. Diego, por favor, se acalme. Estamos apenas conversando. Não me diga para me acalmar, rugiu fechando o punho direito. Nesta casa, minha mãe é respeitada. Entendeu? Se ela considera que você precisa de disciplina, então você fica calada e a recebe. Disciplina? Diego, sou sua esposa, não uma criança. Não conseguiu terminar a frase. O punho de Diego se chocou contra sua boca com uma força brutal que a fez cambalear. O sabor metálico do sangue espalhou-se por sua língua enquanto caía no chão, levando as mãos instintivamente ao lábio partido. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Valentina, do chão, olhou através das lágrimas para o homem com quem havia se casado. Diego a observava com uma mistura de satisfação e frieza que a gelou o sangue. Levanta, ordenou com voz calma, como se nada tivesse acontecido, e limpe esse sangue antes que alguém te veja. Mas já era tarde demais. O som de passos no corredor anunciava a chegada de alguém mais. A porta se abriu lentamente e Esperança apareceu, avaliando a cena com a rapidez de uma perita. Valentina no chão com o lábio sangrando. Diego de pé com os nós dos dedos avermelhados. Valentina esperou que sua sogra mostrasse horror, que gritasse, que defendesse outra mulher que acabava de ser agredida por seu próprio filho. Em vez disso, o que viu a marcou para sempre. Esperança sorriu. Não um sorriso de surpresa ou nervosismo,
mas um sorriso de pura satisfação. E então, lentamente, começou a aplaudir. "Bravo, meu filho", disse com voz suave e orgulhosa. "Já era tempo de você ensinar o lugar dessa pirralha." As palmas ressoaram no quarto como tiros. Cada aplauso era uma humilhação mais profunda, uma confirmação de que estava completamente sozinha naquela casa de pesadelo. "Mamãe tem razão", acrescentou Diego, recuperando sua compostura. "Já era tempo de você entender as regras desta família." Valentina se levantou lentamente, limpando o sangue com as costas da mão. Suas pernas tremiam, mas conseguiu se manter de pé. "Excelente", continuou Esperança, aproximando-se para examinar o dano. "Não está tão inchado. Amanhã já não se notará tanto. Carmen tem uma pomada muito boa para esses acidentes." "Acidentes? Pomada?" A naturalidade com que Esperança falava sugeria que não era a primeira vez que algo assim acontecia naquela casa. "Agora, querida Nora", continuou Esperança, tomando seu braço com falsa ternura, "espero que tenha aprendido essa lição. Nesta família, nós mulheres não questionamos os homens, muito menos as sogras." "Espero não ter que repetir a aula", acrescentou Diego, ajeitando a camisa como se estivesse ajeitando um quadro torto. Naquela noite, Valentina se trancou no banheiro e se olhou no espelho. Seu lábio estava inchado e partido, com um corte que precisaria de vários dias para cicatrizar. Mas o dano mais profundo era invisível. Algo havia se quebrado dentro de sua alma. Ficou ali por horas, alternando entre o choro silencioso e uma raiva surda que começava a crescer em seu peito. Lembrou-se das palavras de sua mãe no dia do casamento. "Se algum dia ele levantar a mão para você, fuja, minha filha. Os homens que batem uma vez, batem sempre." Mas como fugir quando não tinha emprego, quando não tinha dinheiro, quando toda a sua vida anterior havia sido apagada sistematicamente? Como explicar ao mundo que o príncipe encantado havia se tornado um monstro? Do corredor chegava o som da televisão e as risadas de Diego e Esperança, como se fosse uma noite normal em uma família normal. Valentina tocou suavemente o lábio inchado e fez uma promessa silenciosa. "Isso não vai ficar assim. Algum dia, de alguma maneira, vocês vão pagar por isso." Não sabia como, não sabia quando, mas no mais profundo de seu coração, sabia que aquela não seria a última vez que sangraria naquela casa. E também sabia que cada gota de sangue derramada seria mais uma conta no livro de dívidas que algum dia ela teria que cobrar. No quarto de casal, Esperança se preparava para dormir com a satisfação do dever cumprido. "Você acha que ela aprendeu a lição?" perguntou a Aurélio, que lia tranquilamente o jornal na cama. "As primeiras lições são sempre as mais difíceis", respondeu sem levantar a vista, mas Diego fez bem. Nada muito evidente, mas suficiente para estabelecer a autoridade. "Essa moça tem personalidade, eu vi nos olhos dela." "Melhor assim", murmurou Aurélio com um sorriso sinistro. "As que têm personalidade são mais divertidas de quebrar." O vento noturno voltava a bater nos vidros do sobrado colonial, mas desta vez levava consigo algo mais que frio. Levava o aroma de uma tempestade que demoraria anos para eclodir, mas que quando chegasse seria devastadora. 3 meses haviam se passado desde aquela noite de outubro, quando o sangue de Valentina manchou pela primeira vez o piso de mármore dos Monteiro. O lábio havia cicatrizado, mas as feridas da alma se aprofundavam a cada dia, como poços sem fundo. A rotina havia se tornado mecânica e asfixiante. Valentina acordava todas as manhãs às 5:30, antes do resto da família, para preparar o café da manhã sob a supervisão silenciosa de Carmen, a empregada doméstica que trabalhava para os Monteiro há 15 anos e que havia aprendido a olhar para o lado quando as coisas ficavam difíceis.
Bom dia, senhora Valentina, sussurrava Carmen enquanto preparava o café na cozinha principal. Bom dia, Carmen, respondia Valentina, notando como a mulher de 50 anos evitava seu olhar desde aquela noite fatídica. A transformação havia sido gradual, mas implacável. Esperança havia se encarregado de corroer cada vestígio de independência que Valentina pudesse conservar. Já não era a esposa de Diego, era a serviçal da família, a secretária pessoal de Esperança, a sombra silenciosa que se movia pelo casarão, cumprindo ordens sem reclamar. Valentina, preciso que você vá ao mercado central, gritou Esperança da sala principal, sem se incomodar em levantar-se do sofá onde bordava toalhas de mesa que jamais usaria. A lista está na mesa da cozinha e certifique-se de puxinchar. Não vou permitir que você gaste o dinheiro desta família como se fosse milionária. Valentina pegou a lista escrita com a caligrafia perfeita de sua sogra. 15 produtos específicos, com marcas determinadas e preços máximos anotados ao lado de cada um. Cada centavo gasto a mais seria motivo para uma discussão que poderia terminar em gritos, humilhações ou algo pior. O mercado de Ouro Preto fervilhava de atividades naquela manhã de janeiro. Valentina caminhava entre as barracas de verduras e açougues, sentindo os olhares dos vendedores que a conheciam desde criança. Agora a viam diferente. Já não era a jovem alegre que comprava para seu pequeno apartamento, mas a sombra pálida de uma mulher que carregava sobre os ombros um peso invisível, mais esmagador. Como está a senhora Valentina? Perguntou Dona Refúgio, a vendedora de pimenta que a havia visto crescer. Você parece tão magrinha. Está se alimentando bem? Valentina forçou um sorriso que já não saía naturalmente. Muito bem, Dona Refúgio. Apenas tenho andado muito ocupada com as coisas da casa. Ai, minha filha, murmurou a idosa, aproximando-se com cumplicidade. Essa família dos Monteiro dizem muitas coisas no povoado. Se algum dia precisar de ajuda... Está tudo perfeito, Dona Refúgio, interrompeu Valentina rapidamente, olhando para os lados como se alguém pudesse estar escutando. Diego e a família dele me tratam muito bem, mas enquanto pagava as pimentas, sentiu como as lágrimas ameaçavam traí-la. Quando havia começado a mentir tão automaticamente? Em que momento havia aprendido a viver com tanto medo? Ao retornar ao casarão, encontrou Aurélio esperando-a no pátio principal. O patriarca da família estava sentado em uma das cadeiras de ferro forjado, lendo um jornal financeiro com a concentração de um estudioso. Ao vê-la chegar, dobrou o jornal lentamente e a observou com aqueles olhos cinzentos que pareciam perfurar sua alma. Valentina, venha aqui, disse com voz suave, mas autoritária. Temos que conversar. Ela deixou as sacolas do mercado no chão e se aproximou com o coração acelerado. As conversas a sós com Aurélio sempre a deixavam com uma sensação de sujeira que não conseguia tirar nem com o banho mais longo. Sente-se, filha, murmurou, indicando a cadeira em sua frente. Filha! A palavra soou obscena em seus lábios. Diga-me, Valentina, você está feliz nesta família? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Nos últimos meses, Aurélio havia sido uma presença sombria, mas distante. Diego era quem exercia a violência física, Esperança a violência emocional. Mas Aurélio era algo diferente, mais sutil, mais perigoso. Sim, senhor Aurélio, claro que sou feliz. Tem certeza? Insistiu, inclinando-se ligeiramente para a frente. Porque ultimamente tenho notado que você parece triste, distante, como se algo estivesse te incomodando. Valentina sentiu a garganta secar. Era uma armadilha? Ele estava testando sua lealdade? Não, nada, senhor. Talvez só esteja um pouco cansada. As tarefas do lar são exigentes. Aurélio assentiu lentamente.
como se estivesse avaliando cada palavra. É compreensível. Uma casa como esta requer muito trabalho. Mas me diga uma coisa, Valentina. Sua voz se tornou ainda mais suave, quase paternal. Você alguma vez sentiu que não merece estar aqui? O que o senhor quer dizer? Vamos, filha, não finja comigo. Nós dois sabemos de onde você veio. Seu pai com as mãos sujas de graxa, sua mãe ensinando crianças sujas em uma escola do governo, e você, aqui, em uma das famílias mais respeitadas de Ouro Preto. Cada palavra era uma punhalada embrulhada em veludo. Aurélio falava com a calma de quem sabe que tem todo o poder, de quem pode destruir alguém sem sequer levantar a voz. Não lhe parece estranho, Valentina, que meu filho tenha se interessado por você? Com todas as opções que ele tinha, com todas as moças de boa família que suspiravam por ele, eu não sei o que dizer, senhor. Não precisa dizer nada, querida. Apenas quero que entenda algo muito importante. Ele se aproximou ainda mais, e Valentina pôde sentir o perfume caro de sua colônia misturado com o aroma do tabaco. Esta família te resgatou da mediocridade. Nós lhe demos um sobrenome, uma posição social, uma vida que você jamais teria alcançado por seus próprios méritos. As lágrimas começaram a rolar pelas bochechas de Valentina sem que pudesse controlá-las. E quando uma família te resgata assim, Valentina, quando alguém te tira da lama e te leva para o palácio, você desenvolve uma dívida que se paga com gratidão, com obediência, com silêncio. Eu sou muito grata, Sr. Aurélio. Sério? Seu tom mudou abruptamente, tornando-se frio como o gelo. Porque minha esposa me diz que você tem reclamado, que questiona nossos métodos, que não aceita de bom grado a disciplina de que precisa. Não, senhor, eu nunca... Silêncio, rugiu, batendo na mesa de ferro com a palma aberta. O som reverberou por todo o pátio. Carmen, que estava sacudindo tapetes no segundo andar, parou imediatamente. Até os pássaros do jardim pararam de cantar. Aurélio recuperou a compostura com a rapidez de um ator consumado. Veja bem, minha querida Valentina, continuou com voz novamente suave. Nesta família, temos uma tradição muito antiga. As mulheres que entram aqui aprendem a valorizar o que têm. Aprendem que o lugar onde estão é o único lugar onde podem estar. Ele se levantou da cadeira e começou a caminhar lentamente ao redor dela, como um predador estudando sua presa. Você sabe o que aconteceria se você decidisse ir embora? Se lhe ocorresse a ideia romântica de recuperar sua independência? Valentina negou com a cabeça, sentindo como o terror se apoderava de cada célula de seu corpo. Eu vou te explicar, para que não fiquem dúvidas. Primeiro, meu filho a deixaria sem um centavo. Os bens matrimoniais estão em nome da família, não no seu. Segundo, eu me encarregaria de que nenhum escritório de contabilidade desta cidade lhe desse emprego. Minha influência vai muito longe, acredite. Ele fez uma pausa para acender um charuto, saboreando o momento. Terceiro, e isso é o mais importante, sua reputação ficaria destruída. Uma mulher que abandona os Monteiro é uma mulher marcada. Os boatos correm rápido em uma cidade pequena como esta. Diriam que você é uma interesseira, uma aproveitadora, Bem, não vou usar palavras vulgares. A fumaça do charuto se espalhava entre eles como uma cortina de ameaças. Então me diga, Valentina, depois de tudo isso, você ainda acha que tem opções? Ela não pôde responder. As palavras haviam evaporado de sua garganta. Exato, murmurou Aurélio com satisfação. Você não tem. Sua única opção é ser a esposa perfeita, a nora obediente, a mulher agradecida que nunca esquece seu lugar no mundo. Ele se aproximou tanto que ela pôde sentir seu hálito em sua orelha. E se algum dia você se esquecer, minha querida Valentina, eu vou te lembrar de maneiras que farão o soco do Diego parecer uma carícia. Ele a deixou ali,
tremendo na cadeira de ferro forjado, enquanto se afastava assobiando uma melodia antiga. Valentina ficou imóvel por quase uma hora, sentindo como cada palavra de Aurélio se gravava em sua memória como ferros incandescentes. Naquela noite, durante o jantar em família, todos agiram como se nada tivesse acontecido. Diego contava anedotas do trabalho, Esperança falava sobre seus bordados e Aurélio lia seu jornal entre uma garfada e outra. Valentina comia em silêncio, sentindo-se como um fantasma em sua própria vida. "Aconteceu algo, querida?" perguntou Diego, com falsa preocupação. "Você está muito calada." "Nada, meu amor. Só estou cansada." "Claro, as tarefas do lar são exaustivas", interveio Esperança com um sorriso venenoso. "Mas é importante que você aprenda a se organizar melhor. Uma boa esposa sabe lidar com todas as suas responsabilidades sem que o esforço se note." "A senhora tem razão, senhora Esperança." "Claro que tenho razão", replicou, servindo mais vinho na taça de seu marido. 40 anos de casamento me ensinaram o que funciona e o que não." Aurélio levantou sua taça em um brinde silencioso para sua esposa e depois dirigiu um olhar significativo para Valentina. A mensagem era clara: 40 anos de casamento, 40 anos de obediência. Esse é seu futuro. Naquela madrugada, enquanto Diego roncava ao seu lado, Valentina ficou acordada, olhando para o teto do quarto de casal. Contou cada rachadura no gesso, cada sombra que a luz da rua criava. Era como se estivesse tentando memorizar cada detalhe de sua prisão. Pela primeira vez, desde aquela noite de outubro, sentiu algo mais forte que o medo. Sentiu raiva, uma raiva surda, mas poderosa, que começava a crescer em algum lugar profundo de seu peito, alimentando-se de cada humilhação, de cada lágrima derramada em silêncio, de cada vez que havia tido que fingir gratidão por sua própria destruição. Algum dia, e pensou, algum dia vocês vão entender o que é sentir medo. Não sabia como, não sabia quando, mas aquela semente de vingança que Aurélio mesmo havia plantado, com suas ameaças, começava a germinar na escuridão de sua alma quebrada. Em seu quarto, Aurélio fumava seu último charuto do dia junto à janela. "Como foi sua conversa com a moça?" perguntou-lhe Esperança, aplicando o creme nas mãos. "Produtiva?" "Muito produtiva. Já entende as regras do jogo." "Você tem certeza? Essa mulher tem algo nos olhos, algo perigoso." Aurélio riu suavemente, soltando a fumaça na noite. "Minha querida Esperança, depois de 40 anos quebrando mulheres, garanto que reconheço quando uma está completamente quebrada. Valentina já é nossa. Só falta ela se dar conta. Mas se ele pudesse ter visto através das paredes, se pudesse ter observado Valentina na escuridão de seu quarto com aqueles olhos cheios de uma raiva nascente, talvez não teria dormido tão tranquilo naquela noite, porque havia algo que Aurélio Monteiro, com toda a sua experiência quebrando espíritos, não havia considerado. Algumas mulheres não se quebram. Algumas se endurecem até se tornarem aço. O salão principal do sobrado colonial nunca havia parecido tão esplêndido como naquela noite de março. Valentina havia passado 3 dias inteiros preparando tudo para a celebração do 60º aniversário de Aurélio Monteiro. Flores frescas de crisântemo dourado em cada canto, toalhas de mesa de linho bordado que ela havia passado a ferro à mão, taças de cristal da Boêmia que ela havia polido uma por uma até que brilhassem como diamantes. 80 convidados enchiam a casa, empresários, políticos, famílias ricas de Ouro Preto e cidades vizinhas. Todos haviam vindo para prestar homenagem ao patriarca mais respeitado da região, sem suspeitar da escuridão que se escondia atrás das paredes de pedra-sabão. Valentina usava um vestido cor de vinho que Esperança havia escolhido pessoalmente para a ocasião. Não porque lhe caísse bem, mas precisamente porque não a favorecia,
A cor apagava sua pele, o corte a fazia parecer sem forma, e o tecido barato se destacava entre tantos convidados elegantes. Lembre-se, havia dito Esperança naquela manhã, enquanto supervisionava os últimos detalhes. Nesta noite seu trabalho é ser invisível. Sirva as taças, recolha os pratos sujos, mantenha tudo perfeito e não abra a boca a menos que alguém lhe pergunte algo diretamente. Sim, Senhora Esperança. E por favor, tente não passar vergonha. Ele se sente muito importante esta noite e não podemos permitir que nossa nora cause uma má impressão. A forma como ela pronunciou a palavra nora soou como se estivesse falando de uma doença contagiosa. Às 9 da noite, quando a festa estava em seu apogeu, Valentina movia-se entre os convidados como um espectro silencioso. Levava uma bandeja de prata com taças de champanhe francês, oferecendo-as com um sorriso mecânico que havia aperfeiçoado durante meses de humilhação constante. Com licença, champanhe. Ofereceu a uma senhora elegante que conversava animadamente com Esperança perto da lareira de mármore. Ai, que moça linda! Exclamou a convidada. Ela é nova? Eu nunca a vi em outras festas dos Monteiro. Esperança sorriu com uma doçura que não chegava aos olhos. Ai, Cristina, permita-me apresentar-lhe Valentina. É a esposa do meu filho Diego. Sério? A senhora Cristina observou Valentina da cabeça aos pés, notando o vestido barato, a postura submissa, a bandeja nas mãos. Que interessante. Pensei que ela fosse parte do serviço. As gargalhadas de ambas as mulheres ressoaram como cristais se quebrando nos ouvidos de Valentina. Sentiu as cores subirem às suas bochechas, mas manteve o sorriso fixo em seu rosto. Bem, tecnicamente ela é parte do serviço, murmurou Esperança com malícia. Uma boa esposa está sempre a serviço de sua família, não é, querida? Sim, Senhora Esperança, respondeu Valentina com um fio de voz. Que encantadora, continuou a senhora Cristina. Dá para ver que você a educou muito bem, Esperança. Essas moças de classe baixa precisam de muita paciência para aprender boas maneiras. Valentina sentiu como algo se quebrava dentro de seu peito, mas continuou servindo champanhe como se nada tivesse acontecido. Era isso ou desabar ali mesmo. A noite continuou com mais humilhações. Diego a apresentava a seus colegas como minha mulherzinha, enquanto ele se vangloriava contando histórias de seus sucessos empresariais. Quando alguém perguntava o que ela fazia, Diego respondia com uma risada condescendente. Ah, não. Valentina se dedica a cuidar de mim. É mais do que suficiente para uma pessoa. Mas o momento que a marcou para sempre chegou quando Aurélio pediu silêncio para fazer um discurso. Todos os convidados se reuniram no salão principal com taças erguidas e expectativa em seus rostos. Queridos amigos, começou Aurélio, imponente em seu terno preto de gala. 60 anos de vida me ensinaram muitas coisas. A mais importante é o valor da família, das tradições e da ordem natural que deve existir em nossas casas. Os aplausos foram educados, mas entusiastas. Como muitos de vocês sabem, meu filho Diego se casou há pouco com esta jovem. Ele apontou diretamente para Valentina, que estava recolhendo pratos sujos perto da cozinha. Valentina, venha cá, minha filha. O coração dela parou. Todos os olhares se voltaram para ela como holofotes em um palco. Deixou os pratos sobre uma mesa auxiliar e se aproximou lentamente, sentindo como suas pernas tremiam a cada passo. Venha, não tenha vergonha, insistiu Aurélio com um sorriso que ela já sabia que era perigoso. Quando ela estava suficientemente perto, Aurélio a tomou pelo braço com uma força que parecia carinhosa, mas que a doía nos ossos. Esta moça, continuou, dirigindo-se aos convidados, nos deu uma grande lição
Ela demonstrou que, quando uma mulher entende qual é seu lugar no mundo, quando aceita seu papel com humildade e gratidão, pode encontrar a verdadeira felicidade. As palavras caíam sobre ela como chumbo derretido. Valentina veio de uma família muito simples. O pai é mecânico, a mãe professora de escola. Pessoas trabalhadoras, mas sem as vantagens que nós tivemos. E, no entanto, vejam como ela se adaptou bem à nossa forma de vida. Alguns convidados trocaram olhares desconfortáveis. A tensão no ambiente podia ser cortada com uma faca. Ela aprendeu que o casamento não se trata de caprichos modernos como a igualdade ou a realização pessoal. As aspas eram audíveis em seu tom zombeteiro. Trata-se de serviço, de entrega, de saber que cada um tem sua função na família. Esperança sorria de seu lugar, desfrutando de cada segundo da humilhação pública. Por isso, nesta noite, quero brindar. Aurélio levantou sua taça. As mulheres que entendem seu papel, as esposas que servem sem reclamar, que obedecem sem questionar, que agradecem as oportunidades que lhes são dadas. Saúde, gritaram alguns convidados, embora muitos outros permanecessem em silêncio. Saúde pela nossa querida Valentina, acrescentou com voz mais forte. Que ela continue sendo o exemplo do que uma esposa deve ser nestes tempos tão confusos. Os aplausos foram dispersos e forçados. Valentina permaneceu de pé ao lado de Aurélio, sentindo como 80 pares de olhos a observavam com uma mistura de pena e curiosidade mórbida. Mas o pior ainda não havia chegado. E agora, continuou Aurélio, apertando ainda mais seu braço. Quero que Valentina nos diga algumas palavras, que nos conte como é feliz sendo parte desta família. O mundo parou. O ar ficou espesso até se tornar irrespirável. Todas as conversas cessaram. Todas as taças ficaram suspensas no meio do caminho até os lábios. Vamos, querida, insistiu Aurélio com aquela voz suave que escondia uma ameaça mortal. Conte-nos como você é grata. Valentina abriu a boca, mas nenhum som saiu. As lágrimas começaram a se acumular em seus olhos e ela teve que piscar rapidamente para evitar que rolassem por suas bochechas. Começou com voz trêmula. Eu sou muito grata. Mais alto, interrompeu a esperança de seu lugar. Que todos possam te ouvir, querida. Sou muito grata, repetiu com voz mais clara, sentindo sua alma se quebrar por fazer parte desta família tão distinta. E o que mais? Pressionou Aurélio. O que você aprendeu sobre o casamento? As palavras ficaram presas em sua garganta. Podia sentir os olhares de compaixão de algumas convidadas, o desconforto dos homens, a satisfação cruel de Esperança e Diego. Eu aprendi. Sua voz se quebrou. Eu aprendi que meu lugar é a serviço do meu esposo e da família dele. Os aplausos que se seguiram foram como bofetadas. Cada palma era uma humilhação mais profunda, uma confirmação de que estava completamente sozinha em um mundo que achava seu sofrimento divertido. Exato, rugiu Aurélio, levantando novamente sua taça, pelas mulheres que conhecem seu lugar. Foi então que algo se quebrou definitivamente dentro de Valentina. Não foi um som físico, mas ela o ouviu claramente. O último fragmento de sua dignidade se partindo em pedaços como um cristal fino contra o chão. Naquele momento, entre os aplausos e as risadas cruéis, enquanto Aurélio a mantinha agarrada como um troféu de caça, Valentina tomou uma decisão que mudaria tudo. Já não seria a vítima silenciosa dos Monteiro. A festa continuou por mais horas, mas Valentina já não estava realmente ali. Seu corpo continuou servindo taças, recolhendo pratos, sorrindo mecanicamente, mas sua mente estava em outro lugar. Estava planejando. Perto da meia-noite, quando os últimos convidados se despediam com tapinhas nas costas de Aurélio e beijos nas bochechas de Esperança,
Valentina subiu silenciosamente para seu quarto, sentou-se em frente ao espelho da cômoda e olhou fixamente para si mesma por um longo tempo. A mulher no reflexo já não era a contadora alegre de 25 anos que havia se casado com ilusão 8 meses antes. Era alguém diferente. Alguém que havia sido forjado no fogo da humilhação e temperado no gelo do desprezo. Chega, murmurou para seu reflexo. Acabou. Não sabia como, não sabia quando, mas naquela noite, Valentina de Souza Monteiro deixou de existir para se tornar algo muito mais perigoso. Uma mulher sem nada a perder. No andar de baixo, enquanto Esperança e Diego comentavam sobre o sucesso da festa, Aurélio fumava seu charuto noturno com a satisfação do trabalho bem feito. Você viu a cara daquela pirralha durante meu discurso? Disse a sua esposa, completamente quebrada. Missão cumprida. Sim, respondeu Esperança, guardando a louça boa na cristaleira. Ela não vai mais dar problemas. As mulheres são como cavalos selvagens, filosofou Aurélio, soltando fumaça para o teto. É preciso quebrar o espírito delas completamente antes que se tornem úteis. Mas nenhum dos três suspeitava que no andar de cima, no quarto de casal, uma mulher aparentemente quebrada estava nascendo de novo, e que quando essa mulher retornasse, não seria para servir champanhe em bandejas de prata. Seria para cobrar cada gota de sangue derramada, cada lágrima humilhada, cada pedaço de dignidade que lhe haviam arrancado a dentadas. A vingança, como o bom vinho, requer tempo para fermentar. E Valentina tinha todo o tempo do mundo. 2 semanas haviam-se passado desde a noite da humilhação pública, e Valentina movia-se pelo casarão como um autômato. Mas por trás de seus olhos aparentemente vazios, trabalhava uma mente que havia despertado de um sono de 8 meses. Uma mente que observava, que memorizava, que planejava. Havia começado a notar coisas que antes passavam despercebidas. As ligações telefônicas que Aurélio recebia a altas horas, sempre em seu escritório com a porta fechada. Os envelopes grossos que chegavam sem remetente e que ele guardava imediatamente em seu cofre. As visitas de homens de terno que nunca ficavam para comer, mas que sempre saíam com maletas diferentes das que haviam trazido. Era uma terça-feira de abril quando tudo começou a mudar. Valentina havia ido fazer uma compra para a senhora Esperança, quando ouviu uma voz familiar que a chamava de uma cafeteria. Valentina, meu Deus, Valentina! Ela se virou e viu Luciana Ferreira correndo em sua direção. Luciana havia sido sua melhor amiga desde a faculdade, sua confidente, sua irmã de alma. Mas desde o casamento, Esperança havia se encarregado de que todas essas amizades inapropriadas desaparecessem de sua vida. Naquele momento, sentiu algo parecido com a alegria. Amiga! Luciana a abraçou fortemente. E Valentina teve que conter as lágrimas. Faz séculos que não te vejo. Liguei 1000 vezes para sua casa, mas sempre me diziam que você não estava. Valentina sentiu uma pontada de dor. Não sabia que Luciana havia tentado contatá-la. Perguntei para aquela senhora, como é o nome dela? Esperança? Eu lhe disse que sou sua amiga de toda a vida. Não, eu não recebi nenhum recado, Luciana. As duas mulheres se olharam em silêncio. Luciana era psicóloga, tinha 30 anos e um dom especial para ler nas entrelinhas. O que viu nos olhos de Valentina a alarmou profundamente. A vida de casada é muito exigente. Exigente? Amiga, você parece um fantasma. Perdeu uns 10 quilos, tem olheiras até o chão. E não me olhe assim porque eu te conheço desde que tínhamos 15 anos. Valentina olhou nervosamente para todos os lados. E se alguém a visse conversando? E se alguém contasse a Esperança? Luciana, não posso ficar muito tempo. Então vamos conversar rápido, rugiu Luciana, tomando-a pelo braço.
Me diga o que está acontecendo. Nada está acontecendo. Diego e a família dele me tratam muito bem. Valentina de Souza, rugiu Luciana com voz baixa, mas firme. Não me venha com esses contos. Eu te vi na farmácia da Dona Carmen na semana passada, comprando arnica e maquiagem corretiva. Para que uma recém-casada precisa dessas coisas? Valentina soluçou, agarrando-se à amiga como a um salva-vidas. Eles me bateram. Esperança me humilha. Aurélio me ameaçou. Eles me prenderam naquela casa. Não me deixam ver ninguém. Esses malditos, murmurou Luciana, caminhando de um lado para o outro em sua sala. Esses malditos doentes. Não posso ir embora, Luciana, disse Valentina com voz embargada. Aurélio me deixou bem claro. Eu não tenho emprego. Não tenho dinheiro, não tenho nada. E ele tem muita influência nessa cidade. Influência? Luciana parou abruptamente. Que tipo de influência? Eu não sei exatamente, mas ele diz que pode fazer com que eu nunca encontre trabalho, que pode arruinar minha reputação. Luciana franziu a testa. Como psicóloga, ela havia trabalhado com várias vítimas de violência doméstica, mas algo na história de Valentina soava diferente, mais organizado, mais sistemático. Valentina, você notou algo estranho naquela casa? Movimentos estranhos, conversas suspeitas? Por que você está me perguntando isso? Porque eu conheço casos de famílias que usam o maltrato doméstico para controlar testemunhas de atividades ilegais. Se Aurélio Monteiro tem tanto poder como ele diz, talvez não seja apenas por ser empresário. Valentina sentiu um calafrio. Agora que pensava a respeito, havia coisas estranhas. Os homens que visitavam Aurélio fora de hora, os envelopes sem remetente, as ligações telefônicas sussurradas. Tem algo mais, continuou Luciana, sentando-se em frente a ela. Eu tenho investigado essa família desde que você parou de atender minhas ligações. Os Monteiro têm negócios em construção, importação, imóveis, mas seus lucros são desproporcionais para o tipo de operações que eles gerenciam oficialmente. O que você quer dizer? Eu quero dizer que ou eles são os empresários mais geniais do mundo, ou estão lavando dinheiro de alguma atividade ilícita. O coração de Valentina começou a bater mais rápido. Era possível? Seu pesadelo pessoal era apenas a ponta de um iceberg criminoso. Mas isso não é tudo, acrescentou Luciana, baixando a voz. Eu consegui informação sobre as esposas anteriores. Anteriores? De quem? De Aurélio. Esperança não é a primeira esposa dele. Ele foi casado antes, há uns 25 anos, com uma mulher chamada Patrícia Ribeiro. Valentina se levantou bruscamente. O que aconteceu com ela? Oficialmente, ela se suicidou. Se jogou da sacada do casarão numa noite de dezembro de 1998. Meu Deus, mas aqui vem o mais interessante. Patrícia havia tentado se divorciar de Aurélio 3 vezes. Nas 3 vezes, ela retirou o pedido por reconciliação. E justo quando ela finalmente ia seguir em frente com a 4ª tentativa, ela aparece morta. As peças começavam a se encaixar na mente de Valentina como um quebra-cabeça macabro. A experiência de Aurélio quebrando mulheres. Seus comentários sobre 40 anos de casamento com Esperança. Seu conhecimento perfeito de como quebrar espíritos. Você acha que ele Não posso provar. Mas eu sei que Patrícia Ribeiro tinha acesso a informações muito sensíveis sobre os negócios de Aurélio. Ela era contadora como você. O mundo girou ao redor de Valentina. Era essa a razão pela qual Diego havia se interessado por ela? Não havia sido amor, mas uma seleção cuidadosa baseada em sua profissão. Luciana, eu preciso ir embora, disse de repente, levantando-se da cadeira. Se eu não chegar logo, eles vão suspeitar. Espera, Luciana a deteve.
Você não pode voltar para lá como se nada tivesse acontecido. Esses caras são perigosos. Então, o que eu faço? Me escondo aqui enquanto eles continuam com suas vidas como se nada tivesse acontecido? Não. Nós vamos ser inteligentes. Se eles realmente estão envolvidos em atividades criminosas, essa é a nossa oportunidade de destruí-los. Valentina a olhou sem entender. Pense bem, amiga. Você mora naquela casa. Você tem acesso a lugares onde nós nunca poderíamos entrar. Se você conseguir provas das atividades ilegais deles, podemos acabar com eles de uma vez por todas. Era arriscado. Era perigoso. Era possivelmente suicida. Mas pela primeira vez em meses, Valentina sentiu algo que havia esquecido completamente. Esperança. Como? Eu tenho contatos no Ministério Público. Pessoas honestas que há anos tentam investigar famílias como os Monteiro, mas que não têm acesso a provas. Se você puder conseguir documentos, fotografias, gravações... Luciana, se eles me descobrirem, eles me matam. Literalmente. Se você não fizer nada, eles vão te matar de qualquer forma, só que mais lentamente. As duas amigas ficaram em silêncio, processando a magnitude do que estavam contemplando. Eu preciso pensar, murmurou finalmente Valentina. Claro, mas não demore muito. Cada dia que você passa lá dentro é mais um dia de perigo. Quando Valentina retornou ao casarão naquela tarde, trazia consigo algo mais que o remédio de esperança. Ela trazia um propósito, uma missão, uma razão para continuar respirando. Onde você se meteu por tanto tempo? Gritou Esperança da sala. Eu te mandei buscar um remédio, não fazer uma viagem pela Europa. Desculpe, senhora Esperança. Havia muita fila na farmácia. Você sempre tem uma desculpa para tudo, não é? Mas pela primeira vez em meses, as palavras venenosas de Esperança não a machucaram. Porque agora Valentina sabia algo que sua sogra ignorava. A guerra havia começado oficialmente. Naquela noite, enquanto Diego roncava ao seu lado, Valentina permaneceu acordada, observando cada sombra no teto. Já não contava rachaduras no gesso. Agora contava as maneiras como poderia se infiltrar no escritório de Aurélio. Calculava quanto tempo precisaria para fotografar documentos. Planejava como poderia gravar conversas sem ser descoberta. Em algum momento da madrugada, ouviu passos no corredor. Olhou cuidadosamente pela fresta da porta e viu Aurélio se dirigindo a seu escritório com uma maleta preta. Não eram nem 3 da manhã. Perfeito, pensou. Vamos começar por aí. Pela primeira vez, desde a noite da humilhação pública, Valentina sorriu. Não era um sorriso de felicidade, mas algo muito mais perigoso. Era o sorriso de uma mulher que havia acabado de encontrar sua arma. Os Monteiro haviam acreditado que a haviam quebrado completamente. Não sabiam que, na verdade, haviam forjado sua própria Nêmesis. E a Nêmesis acabara de declarar guerra. Durante as 2 semanas seguintes, Valentina se tornou uma estudiosa, silenciosa dos hábitos familiares. Descobriu que Aurélio saía de casa todas as quartas-feiras às 11 da manhã para suas reuniões de negócios, que duravam exatamente 3 horas. Esperança acompanhava seu grupo de amigas para jogar cartas nas quintas-feiras à tarde, e Diego tinha reuniões em Belo Horizonte nas primeiras sextas-feiras de cada mês. Ela havia memorizado cada rangido da madeira do chão, cada sombra que as cortinas criavam, cada som que o casarão fazia durante as diferentes horas do dia. Como uma prisioneira que estuda os horários de seus carcereiros, Valentina havia mapeado mentalmente cada momento de vulnerabilidade da família Monteiro. A primeira quarta-feira de maio foi sua oportunidade. Esperança havia saído cedo para o salão de beleza. Diego estava em Belo Horizonte e Aurélio acabara de partir com sua maleta preta e seu sorriso satisfeito de sempre. Carmen tinha folga às quartas.
o que significava que Valentina estava completamente sozinha no casarão. Com o coração batendo como um tambor de guerra, ela se dirigiu ao escritório de Aurélio. O cômodo ficava no segundo andar, no final do corredor principal. Era um espaço masculino e opressor, paredes forradas de livros de direito e economia que ele provavelmente nunca havia lido. Uma escrivaninha de mogno maciço e aquele maldito cofre embutido atrás de um retrato dele mesmo em seus anos de juventude. A porta estava trancada, mas Valentina havia aprendido durante meses de observação que Aurélio guardava a chave reserva em um pequeno compartimento secreto na moldura da janela do corredor. Ela havia visto como ele a usava uma noite, quando pensou que todos dormiam. Suas mãos tremeram ao abrir a porta, mas uma vez lá dentro, ela se sentiu estranhamente calma. Era como se toda sua raiva acumulada tivesse se cristalizado em uma determinação fria e calculada. Começou pela escrivaninha. Nas gavetas superiores encontrou correspondência comercial aparentemente normal, contratos de construção, notas fiscais de materiais, extratos bancários. Mas ao revisá-los mais cuidadosamente, notou discrepâncias estranhas. Os valores não batiam. Havia movimentações de dinheiro que não correspondiam com as datas dos projetos. Na gaveta inferior direita, escondida atrás de uma pasta de garantias, ela encontrou o que mudaria tudo. Uma caderneta de couro preto com números escritos à mão. Não eram datas nem valores normais, eram códigos. Com as mãos trêmulas, ela pegou o celular que Luciana havia conseguido para ela em segredo e começou a fotografar página após página. Cada clique do obturador silenciado soava como um trovão em seus ouvidos, mas o que encontrou depois a gelou o sangue. Em uma pasta marcada como projetos especiais, havia fotografias. Não eram fotos de construções ou propriedades, eram fotografias de mulheres. Mulheres jovens, mulheres agredidas, mulheres com expressões de terror nos olhos. Uma das fotografias era de Patrícia Ribeiro, a primeira esposa de Aurélio. Ela estava sentada na mesma cadeira onde agora Valentina tomava café da manhã todas as manhãs, com um olho roxo e uma expressão de derrota total. No verso da foto, alguém havia escrito com tinta azul: Março 1998, lição número 23. Lição número 23. Quantas lições haviam sido necessárias para quebrar completamente Patrícia? E quantas lições Valentina já tinha levado? Ela continuou procurando e encontrou mais fotografias. Outras mulheres que não reconhecia, mas que tinham aquela mesma expressão vazia e derrotada. E no final da pasta, encontrou algo que a fez cambalear. Fotografias dela mesma. Eram fotos tiradas sem seu conhecimento. Valentina chorando no banheiro depois do primeiro soco. Valentina servindo champanhe na festa com o lábio inchado. Valentina comprando maquiagem corretiva na farmácia. Alguém a havia estado seguindo, documentando seu sofrimento como se fosse um experimento científico. No verso de cada foto, havia anotações na caligrafia perfeita de Aurélio. Fase inicial, resistência esfrada, quebra parcial, acelerar processo, humilhação pública, excelentes resultados. Eram troféus. Coleções de mulheres destruídas sistematicamente pela família Monteiro. Com lágrimas de raiva correndo por suas bochechas, ela fotografou tudo. Cada imagem, cada anotação, cada prova da monstruosidade organizada daquela família. Mas ainda faltava o mais importante. O cofre. Ela havia passado semanas observando discretamente enquanto Aurélio o abria. A combinação era uma data: 25 de dezembro de 1998. A data oficial da morte de Patrícia Ribeiro. Com os dedos dormentes pelo medo e pela adrenalina, ela girou os números. O cofre se abriu com um clique metálico que ressoou como uma sentença de morte. O que ela encontrou lá dentro superou seus piores pesadelos. Documentos que provavam lavagem de dinheiro para cartéis de drogas.
contratos para a deconstrução de túneis secretos na fronteira, fotografias de funcionários públicos recebendo propinas e algo ainda mais assustador, certidões de óbito falsas. Patrícia Ribeiro não havia sido a única. Havia tido outras esposas, outras noivas, outras mulheres que haviam desaparecido ou se suicidado, quando sabiam demais ou se tornavam problemáticas. Os Monteiro não eram apenas uma família abusiva. Eram uma organização criminosa que usava o maltrato doméstico como método de controle e eliminava testemunhas quando era necessário. Valentina fotografou cada documento, cada prova, cada certidão. Suas mãos já não tremiam. A enormidade do que havia descoberto a encheu de uma calma sobrenatural. Quando terminou, ela fechou cuidadosamente o cofre, ajeitou cada pasta em seu lugar original e saiu do escritório deixando tudo exatamente como havia encontrado. Mas ela levou consigo algo que mudaria o destino dos Monteiro para sempre. A prova irrefutável de que eles eram assassinos. Naquela tarde, quando toda a família havia retornado para casa, Valentina serviu o jantar com um sorriso que desconcertou Esperança. "Você está bem?" perguntou a sogra com desconfiança. "Você parece diferente." "Eu me sinto muito bem, Sua Senhora Esperança. Melhor do que nunca." Murmurou Esperança, sem se convencer totalmente. "Bem, não se acostume. Amanhã teremos muito o que fazer." "Claro, senhora." Diego também notou a mudança, mas a interpretou de maneira diferente. "Você está bonita hoje, meu amor," disse a ela naquela noite, aproximando-se com intenções óbvias. Pela primeira vez em meses, Valentina não sentiu náuseas ao seu toque. Não porque fosse menos repugnante, mas porque agora sabia que esses dias estavam contados. "Obrigada, Diego," respondeu com falsa doçura. "Ultimamente tenho refletido muito sobre a nossa relação." "Ah, sim? E a que conclusões você chegou?" Valentina sorriu. Se ele tivesse sido mais perceptivo, Diego teria notado que não era um sorriso de submissão, mas algo muito mais perigoso. "Eu cheguei à conclusão de que cada um tem o que merece nesta vida." "Exato, meu amor. E você merece estar aqui comigo, fazendo parte desta família." "Não, Diego," pensou Valentina, enquanto ele a beijava desajeitadamente. "Você merece o que vai acontecer com você. Todos vocês merecem o que vai acontecer." No dia seguinte, Valentina saiu cedo com a desculpa de ir ao médico. Na verdade, foi diretamente para o apartamento de Luciana, levando em sua bolsa o celular cheio de fotografias que iriam destruir os Monteiro. "Meu Deus," murmurou Luciana, enquanto revisava as imagens em seu computador. "Valentina, isso vai muito além de tudo o que imaginamos." "É suficiente?" "Suficiente. Com isso nós podemos colocá-los na prisão para o resto da vida." "Esses documentos provam lavagem de dinheiro, assassinatos, corrupção de funcionários. Isso é um caso federal." As duas amigas se abraçaram, mas não era um abraço de celebração. Era o abraço de duas mulheres que sabiam que a parte mais perigosa estava prestes a começar. "O que vem agora?" perguntou Valentina. "Agora vamos ao meu contato no Ministério Público." "Mas você tem que estar preparada, Valentina. Uma vez que entregarmos isso, não há mais volta. Os Monteiro vão saber que foi você." "Eu não me importo. Já estou morta para eles de qualquer forma. Pelo menos agora eu posso levá-los comigo." "Não diga isso. Você vai sobreviver a isso e vai refazer sua vida. Mas primeiro vamos garantir que esses monstros paguem por tudo o que fizeram." Naquela noite, Valentina retornou ao casarão pela última vez como vítima silenciosa. A partir do dia seguinte, ela seria algo completamente diferente. Ela seria o pesadelo dos Monteiro, a nêmesis que eles mesmos haviam criado com suas próprias mãos,
Enquanto jantava em silêncio, ela observou cada membro da família. Aurélio lendo seu jornal com ares de superioridade. Esperança criticando a comida que ela mesma havia preparado. Diego falando de seus planos futuros como se o mundo lhe pertencesse. Nenhum deles suspeitava que a mulher silenciosa que servia o jantar já tinha em suas mãos as chaves para a sua destruição total. Aproveitem seu último jantar em liberdade, pensou Valentina, enquanto retirava os pratos, porque amanhã vocês vão descobrir o que se sente quando alguém lhes arranca tudo o que amam. A vingança estava servida e tinha sabor de justiça. O promotor de justiça, Roberto Santos, tinha 45 anos, uma reputação impecável e um escritório cheio de reconhecimentos por sua luta contra o crime organizado. Quando Luciana e Valentina entraram em sua sala naquela manhã de maio, ele as recebeu com a cortesia profissional de quem está acostumado a ouvir histórias terríveis. Senhoritas, minha secretária me diz que vocês têm informações importantes sobre atividades criminosas em Ouro Preto. Isso mesmo, Dr. Roberto, respondeu Luciana, tirando uma pasta grossa. Mas adianto que o que vamos lhe mostrar vai mudar sua perspectiva sobre várias famílias proeminentes da região. Durante as 2 horas seguintes, Valentina contou toda a sua história enquanto Luciana apresentava as fotografias e documentos. Santos revisava cada prova com a meticulosidade de um cirurgião, fazendo perguntas precisas e tomando notas constantes. Isso é extraordinário, murmurou finalmente, tirando os óculos para limpá-los nervosamente. Se tudo isso é autêntico, estamos falando de uma organização criminosa que opera há décadas com total impunidade. É suficiente para prendê-los? Perguntou Valentina com uma mistura de esperança e terror. É suficiente para iniciar uma investigação formal imediatamente. Os documentos que você encontrou sobre lavagem de dinheiro são especialmente sólidos. E as fotografias? Ele fez uma pausa. As fotografias são prova de um padrão sistemático de violência. Quanto tempo o processo vai levar? Em casos normais com evidência tão contundente, estaríamos falando de prisões dentro de 48 horas. Mas, e aqui, o tom de Santos mudou. A família Monteiro não é um caso normal. Valentina sentiu o estômago afundar. O que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que Aurélio Monteiro tem contatos muito poderosos. Juízes, políticos, chefes de polícia. Vamos ter que ser extremamente cuidadosos sobre como procedemos. Doutor, interveio Luciana. Nós entendemos que é um caso delicado, mas temos provas irrefutáveis de assassinatos. O senhor não pode simplesmente deixá-los livres. Eu não vou deixá-los livres, senhorita, mas preciso de tempo para construir um caso à prova de falhas. Se nos apressarmos e eles conseguirem escapar por um tecnicismo legal, nunca mais poderemos tocar neles. Era lógico, mas Valentina sentia como o medo voltava a tomar conta de seu peito. Por quanto tempo mais eu tenho que continuar vivendo lá dentro? Umas semanas, talvez um mês. Eu sei que é muito pedir, mas preciso que você mantenha as aparências enquanto montamos a operação. E se eles me descobrirem? E se eles perceberem que fui eu quem tirou as fotografias? Santos trocou um olhar significativo com Luciana. Senhora Valentina, eu não vou mentir para você. Se eles a descobrirem antes que possamos agir, sua vida correrá perigo real. Mas eu garanto que vamos mover céus e terras para acelerar o processo. 3 dias depois, Valentina acordou com uma sensação estranha. Algo no ambiente do casarão parecia diferente. Diego a havia observado durante o café da manhã com uma intensidade incomum. Esperança tinha sido estranhamente amável. E Aurélio a olhava com aqueles olhos cinzentos que pareciam estar avaliando cada uma de suas expressões. Valentina, disse Aurélio depois do almoço, venha para o meu escritório. Temos que conversar.
O coração dela parou. Eles a haviam descoberto. Ela havia deixado alguma pista. Com as pernas trêmulas, ela seguiu o patriarca para o cômodo onde havia fotografado sua própria sentença de morte. Sente-se, filha, murmurou Aurélio, trancando a porta. Aquela chave girando soou como o clique de uma arma sendo carregada. Diga-me, Valentina, você tem saído muito ultimamente? Não mais que o normal, Sr. Aurélio. Só para o mercado, para a farmácia, para o médico também. Droga, alguém a havia visto. Sim, senhor. Eu tive alguns problemas femininos. Nada importante. Aurélio se aproximou lentamente, como um gato espreitando um rato ferido. E que médico era esse? Eu gostaria de conhecê-lo, para garantir que minha nora receba o melhor atendimento. O Dr. Costa, na clínica do centro. Dr. Costa. Sabe o que é curioso, Valentina? Ela negou com a cabeça, sentindo como o suor frio escorria por suas costas. É curioso que eu liguei para todas as clínicas do centro perguntando por uma tal senhora Monteiro que havia tido uma consulta recentemente e nenhuma tinha registro seu. O mundo cambaleou sob seus pés. Aurélio sabia. Não sabia exatamente o que, mas sabia que algo estava errado. Talvez houve uma confusão com os nomes, Sr. Aurélio. O senhor sabe como são as secretárias. Talvez, ou talvez minha querida nora esteja mentindo para mim. Ele se aproximou ainda mais, até que ela pôde sentir o cheiro de sua colônia misturado com tabaco e algo mais. O cheiro do perigo. Sabe o que fazemos nesta família com as pessoas que mentem para nós, Valentina? Antes que ela pudesse responder, ele a pegou pelo pescoço com uma força brutal. Ele não a estava estrangulando, mas a mensagem era clara. Ele podia fazê-lo quando quisesse. Nós lhes ensinamos que a lealdade não é opcional nesta casa. Senhor Aurélio, por favor, eu nunca mentiria para o senhor. Silêncio, rugiu, apertando levemente o pescoço dela. Eu não sei o que você está tramando, mas vou te dar uma última chance de me dizer a verdade. Onde você tem ido de verdade? Valentina sentiu como as lágrimas começavam a rolar por suas bochechas. Podia confessar tudo e morrer imediatamente. Ou podia continuar mentindo e talvez ganhar mais algum tempo. Visitar uma amiga. Uma amiga da faculdade que está passando por um divórcio difícil. Eu não queria preocupar a família com problemas alheios. Aurélio a estudou por longos segundos que pareceram horas. Uma amiga? Como ela se chama? Luciana. Luciana Ferreira. E onde vive esta Luciana? Valentina deu-lhe um endereço falso, rezando para que fosse convincente. Aurélio finalmente a soltou, mas não se afastou. Muito bem, Valentina. Vamos verificar sua história. E se eu descobrir que você mentiu para mim, mesmo que no mínimo detalhe? Ele não terminou a frase, mas não era necessário. O silêncio foi mais assustador que qualquer ameaça explícita. Enquanto isso, continuou com voz perigosamente suave. Você vai ficar nesta casa. Nada de saídas ao mercado, nada de consultas médicas misteriosas, nada de visitas a amigas com divórcios complicados. Mas, Sr. Aurélio, a comida, os remédios da Senhora Esperança. Carmen se encarregará de tudo isso. Você vai ficar aqui, onde eu possa te vigiar. Era o confinamento total. Aurélio suspeitava o suficiente para transformá-la em prisioneira oficial do casarão. Naquela noite, durante o jantar, o ambiente estava espesso como melaço. Diego tentava fazer uma conversa casual, mas seus olhos a observavam com uma mistura de confusão e desconfiança. Esperança havia abandonado completamente a pretensão de cordialidade e a olhava com desprezo aberto. Valentina, disse Esperança com voz melosa, meu marido me contou que você tem visitado uma amiga problemática.
Você não acha que uma mulher casada deveria se concentrar em seu próprio lar em vez de se meter em dramas alheios? A senhora tem razão, senhora Esperança. Não acontecerá novamente. É bom que não aconteça, murmurou Diego. Eu não gosto que minha esposa ande por aí consolando mulheres divorciadas. Essas ideias se espalham. Se eles soubessem o que realmente havia se espalhado durante aquelas visitas, eles teriam feito algo mais que confiná-la ao casarão. Os dias seguintes foram uma tortura de espera. Valentina não tinha como contatar Luciana ou o promotor Santos. Não sabia se sua ausência havia alertado seus aliados ou se eles simplesmente pensavam que ela havia se acovardado. Para piorar as coisas, Aurélio havia começado a revistar cada canto da casa por segurança. Ele já havia inspecionado seu quarto 2 vezes, procurando evidências de algo. Felizmente, o celular com as fotografias estava escondido no apartamento de Luciana, mas Valentina vivia com o terror constante de que ele encontrasse alguma pista que ela tivesse deixado escapar. Uma semana após o confinamento, tudo mudou novamente. Era meia-noite quando ela ouviu vozes agitadas no escritório de Aurélio. Diego também estava lá. Ambos soavam alterados, quase desesperados. Valentina se aproximou furtivamente da porta e conseguiu ouvir fragmentos da conversa que a gelaram o sangue. O juiz Costa ligou. Diz que há uma investigação. Documentos vazados. Alguém tem informação. Temos que acelerar o processo, nos livrar do problema antes que... Ela não conseguiu ouvir o resto, mas não precisava de mais detalhes. Os Monteiros sabiam que estavam sendo investigados. E se eles sabiam disso, não demorariam muito para descobrir quem era a fonte. No dia seguinte, Aurélio anunciou durante o café da manhã que a família faria umas férias prolongadas em sua casa em Florianópolis. Quando vamos? Perguntou Esperança, fingindo entusiasmo. Ainda nesta noite. Já estão fazendo nossas malas. Valentina sentiu o mundo desabar. Se os Monteiro fugissem, todas as provas que ela havia conseguido não serviriam para nada. Pior ainda, se a levassem para Florianópolis, ela estaria completamente isolada, sem nenhuma possibilidade de se comunicar com Luciana ou o promotor. Eu também vou? Perguntou, tentando soar casual. Os 3 a olharam como se ela tivesse feito uma pergunta estúpida. Claro que você vem, disse Diego. Você é parte da família, mas a forma como ele disse isso soou mais como uma sentença de morte do que como um convite familiar. Naquela tarde, enquanto fingia fazer a mala alegremente, Valentina entendeu que o tempo havia se esgotado. Os Monteiro iam fugir e provavelmente se livrariam dela assim que estivessem longe de Ouro Preto. Se o promotor Santos não agisse nas próximas horas, tudo teria sido em vão. Enquanto dobrava roupas que talvez nunca mais usaria, Valentina fez algo que não havia feito em meses. Ela rezou, não por salvação, não por misericórdia, mas para que a justiça chegasse antes que fosse tarde demais. Em sua sala, o promotor Santos trabalhava febrilmente revisando mandados de prisão. Ele os havia conseguido naquela mesma manhã, mas quando chegaram ao casarão dos Monteiro, encontraram a casa vazia. Os pássaros haviam voado do ninho e levado a única testemunha que podia garantir suas condenações. A corrida contra o tempo havia começado e Valentina não sabia se chegaria viva à linha de chegada. O trajeto para Florianópolis pareceu um funeral em câmara lenta. Valentina ia sentada no banco de trás da caminhonete blindada, com Esperança ao seu lado, observando-a como um falcão vigiando um rato ferido. Diego dirigia em silêncio sepulcral, enquanto Aurélio falava por telefone em voz baixa, coordenando o que era evidentemente uma fuga planejada até o último detalhe. Sim, a casa está pronta. Não, ninguém sabe desta propriedade. Perfeito, nos vemos lá.
Valentina olhava a paisagem brasileira passar pela janela, sabendo que cada quilômetro a afastava mais de qualquer possibilidade de justiça. Mas algo dentro dela havia mudado durante aqueles meses de inferno. Ela já não era a mulher assustada que implorava por misericórdia. Era alguém que havia tocado o fundo e encontrado ali uma força que nem ela mesma sabia que possuía. Quando chegaram à casa de praia em Florianópolis, uma propriedade isolada em uma área exclusiva onde os vizinhos mais próximos estavam a vários quilômetros de distância, Valentina entendeu que aquele seria o lugar de sua morte. A casa era muito afastada, muito silenciosa, muito perfeita para fazer alguém desaparecer sem deixar rastro. Que lugar lindo, murmurou, fingindo admiração enquanto calculava mentalmente as rotas de fuga. Sim, respondeu Aurélio, com um sorriso que já não se dava ao trabalho de esconder sua verdadeira natureza. Muito privado, perfeito para conversas familiares sem interrupções. Naquela primeira noite, jantaram em silêncio na varanda que dava para o Oceano Atlântico. O som das ondas deveria ter sido relaxante, mas para Valentina soava como um requiem. Diego bebeu mais vinho que o normal. Esperança brincava nervosamente com seu colar de pérolas, e Aurélio fumava charuto atrás de charuto, com a expressão de um homem que estava planejando algo definitivo. Amanhã, anunciou finalmente Aurélio, vamos ter uma reunião familiar muito importante. Há certos assuntos que precisamos resolver antes de nos estabelecermos permanentemente aqui. Valentina sabia exatamente qual era esse assunto que precisava de resolução. Claro, Sr. Aurélio, estarei pronta para o que o senhor precisar. Ele a olhou fixamente por longos segundos. Eu tenho certeza que estará, querida. Tenho certeza que estará. Naquela noite, Valentina não conseguiu dormir. De seu quarto no segundo andar, ela podia ver o oceano infinito se estendendo até o horizonte. Ela se perguntou se aquelas seriam as últimas ondas que veria em sua vida. Se aquela brisa salgada seria a última coisa que sentiria antes que os Monteiro decidissem que ela já havia vivido o suficiente. Mas justo quando estava se resignando ao seu destino, ela ouviu algo que a fez se sentar bruscamente na cama. O som distante de helicópteros. No início, pensou que era sua imaginação. O desejo desesperado de que a ajuda chegasse criando sons fantasmas. Mas o barulho se tornou mais forte, mais real, mais próximo. Ela se debruçou na janela e viu luzes potentes se aproximando do horizonte. Não era um helicóptero, eram vários. No andar de baixo, ela ouviu vozes agitadas e passos correndo. Aurélio gritava ordens enquanto Diego e Esperança respondiam com pânico evidente. Como eles nos encontraram tão rápido? Não importa como. Temos que ir agora. E a moça? A moça vem com a gente. Ela é a única carta de negociação que temos. Valentina entendeu que o momento final havia chegado. Ou morria naquela noite, ou encontrava uma maneira de sobreviver até que a ajuda chegasse. A porta de seu quarto se abriu violentamente. Diego entrou como uma fúria, com os olhos injetados de sangue e uma pistola na mão. Levanta, agora! Diego, o que está acontecendo? O que está havendo? Não se faça de idiota, rugiu, puxando-a pelo braço com brutalidade. Você fez isso. Você os trouxe até aqui. Ele a arrastou para as escadas enquanto ela fingia confusão total. Eu não sei do que você está falando. Quem chegou? O que está acontecendo? A Polícia Federal, sua maldita traidora. Mas eles não vão nos levar sem lutar. Na sala principal, ela encontrou Esperança fazendo as malas freneticamente, guardando documentos e joias em uma maleta, enquanto Aurélio falava por rádio com alguém que, evidentemente, estava coordenando uma rota de fuga pelo mar. Quanto tempo nós temos? Ele gritou para Diego. 5 minutos no máximo. Tem uma lancha esperando na praia particular.
Perfeito. E ela vem com a gente. Ele apontou para Valentina. É a nossa apólice de seguro. Mas justo quando eles se dirigiam para a porta dos fundos que dava para a praia, as luzes dos helicópteros os iluminaram como se fosse dia. Uma voz amplificada ressoou do céu. Aurélio Monteiro, você está cercado. Entregue-se imediatamente. Maldição, rugiu Aurélio. Mudança de planos. Diego, leve a moça para cima. Vamos usá-la como refém. Diego a empurrou brutalmente em direção às escadas, mas Valentina havia tomado uma decisão. Ela já não seria a vítima passiva de sua própria história. Quando chegaram ao patamar do segundo andar, ela fingiu tropeçar e cair. Diego, nervoso e bêbado, inclinou-se para ajudá-la a levantar, e foi então que Valentina fez algo que havia planejado por meses. Ela pegou um vaso pesado de cerâmica que havia visto na mesa do corredor e o esmagou contra a cabeça de seu marido com toda a força que tinha acumulada de meses de raiva contida. Diego desabou imediatamente, com sangue escorrendo por sua testa. A pistola caiu no chão com um ruído metálico. Isso é por cada soco que você me deu, bastardo, murmurou Valentina, pegando a arma. Ela nunca havia atirado com uma pistola em sua vida, mas o desespero lhe deu uma confiança estranha. Desceu as escadas lentamente, encontrando Aurélio e Esperança, ainda tentando coordenar sua fuga. Quando a viram aparecer armada, suas expressões de pânico se transformaram em algo que Valentina nunca havia visto antes em seus rostos: medo. Onde está Diego? Perguntou Aurélio, tentando manter seu tom autoritário habitual. Diego está indisposto no momento, respondeu Valentina com uma calma que a surpreendeu. Mas não se preocupe, Sr. Aurélio. Logo vocês vão se reencontrar. Valentina, não seja ridícula, interveio Esperança, recuperando um pouco de sua arrogância. Você não sabe nem como usar essa coisa. Talvez não, mas estou muito disposta a aprender. Querem ser meus professores? O som das sirenes se aproximava cada vez mais. Os helicópteros haviam pousado e se podia ouvir vozes coordenando a operação lá fora. Escute-me bem, moça, disse Aurélio, tentando recuperar o controle. Se você nos entregar, eu te garanto que você vai viver. Mas se continuar com essa estupidez... O senhor vai me matar, Sr. Aurélio? Perguntou Valentina com um sorriso que teria aterrorizado qualquer um que a conhecesse antes. Como matou Patrícia Ribeiro? Como matou todas as outras mulheres que guardou como troféus em suas fotografias? Os olhos de Aurélio se arregalaram de surpresa e algo mais. O reconhecimento de que havia subestimado completamente sua inimiga. Como você sabe? Eu sei de tudo, Aurélio. Os documentos de lavagem de dinheiro, as certidões de óbito falsas, os contratos com os cartéis, as fotografias de suas vítimas, tudo. Aurélio Monteiro. A voz do megafone soou novamente. Saia com as mãos para o alto. A casa está completamente cercada. Esperança começou a chorar, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de uma mulher que via como o império que havia ajudado a construir com sangue e terror desmoronava. Isso é sua culpa, ela gritou para Valentina. Tudo era perfeito até você chegar. Não, senhora. Esperança, respondeu Valentina, mantendo a pistola firme. Tudo era perfeito para vocês. Para mim, para Patrícia, para todas as vítimas de vocês, era um inferno. Aurélio fez um movimento sutil em direção à gaveta de um móvel próximo, onde Valentina sabia que ele guardava outra arma. Não tente, ela o advertiu. Eu esperei tempo demais por este momento, para que o senhor o arruine agora. Nesse instante, a porta principal se abriu de repente. Uma dúzia de agentes federais e policiais civis entraram com armas em punho, liderados pelo promotor Roberto Santos. Ninguém se mexa, gritaram em uníssono,
Valentina baixou lentamente sua arma e a deixou no chão. Promotor Santos, disse com um sorriso genuíno pela primeira vez em meses, eu pensei que o senhor não ia chegar a tempo. Nós nunca abandonaríamos nossa testemunha estrela, senhora Valentina. A senhora está bem? Agora sim. Os agentes algemaram Aurélio e Esperança, enquanto eles gritavam sobre seus direitos, seus contatos, seus advogados. Mas suas vozes já soavam ocas, como os últimos estertores de um império que desmoronava. Isso não vai ficar assim, rugiu Aurélio enquanto o levavam. Eu tenho amigos muito poderosos. Vocês vão pagar por isso. Seus amigos poderosos já estão sendo presos também, senhor Monteiro, respondeu o promotor Santos. A operação foi simultânea em 5 estados. Sua rede criminosa acabou de colapsar completamente. Esperança, pela primeira vez em sua vida, não tinha nada a dizer. Caminhava para a viatura de cabeça baixa, como uma rainha destronada que finalmente entende que seu reino era apenas uma ilusão. Diego foi levado em uma maca, inconsciente, mas vivo. Enquanto o levavam, Valentina sentiu uma mistura estranha de alívio e satisfação. Ela já não era sua vítima e nunca mais seria vítima de ninguém. 6 meses depois, o Tribunal de Justiça em Belo Horizonte estava lotado. Jornalistas, familiares de vítimas, curiosos e representantes de organizações de direitos humanos enchiam cada assento disponível. Era o julgamento do século no Brasil. O caso contra a organização criminosa Monteiro, que havia operado por décadas sob a fachada de uma família respeitável. Valentina de Souza entrou no tribunal com um vestido azul elegante, o cabelo preso num coque profissional e a postura de uma mulher que havia renascido de suas próprias cinzas. Ela já não era a esposa submissa que servia champanhe com mãos trêmulas. Era a diretora executiva de uma fundação para vítimas de violência doméstica, uma mulher independente que havia transformado seu inferno em uma missão de vida. A promotoria chama para depor a senhora Valentina de Souza, anunciou o secretário do tribunal. Ela caminhou em direção ao púlpito com passos firmes, olhando diretamente para os 3 acusados que estavam sentados no banco. Aurélio, Diego e Esperança a observavam com uma mistura de ódio e terror. Eles já não eram os titãs imponentes que a haviam torturado por meses. Eram 3 criminosos vencidos, esperando uma sentença que todos sabiam que seria devastadora. Senhora de Souza, começou o promotor. A senhora reconhece os acusados? Sim, eu os reconheço perfeitamente. Pode dizer ao tribunal quem eles são. Valentina respirou profundamente e falou com voz clara e firme. Aurélio Monteiro é o chefe de uma organização criminosa dedicada à lavagem de dinheiro e ao assassinato de mulheres. Diego Monteiro é seu cúmplice e executor da violência doméstica. Esperança Monteiro é a encarregada de quebrar psicologicamente as vítimas. E como a senhora sabe com tanta precisão? Porque durante 8 meses eu fui a vítima deles, a prisioneira deles e o experimento deles. Mas eu também fui a pessoa que reuniu todas as provas que hoje vão condená-los. Durante as 3 horas seguintes, Valentina contou toda a sua história. Cada soco, cada humilhação, cada ameaça. Mas ela também contou como havia encontrado a força para se infiltrar na organização, como havia arriscado sua vida para conseguir as provas e como havia transformado sua vitimização em determinação. Quando ela terminou seu testemunho, o silêncio no tribunal era absoluto. Muitos dos presentes tinham lágrimas nos olhos, mas Valentina não. Ela havia chorado todas as suas lágrimas durante aqueles meses de inferno. Agora, só restava a satisfação do dever cumprido. Obrigado, senhora de Souza, disse o juiz com evidente respeito. Sua coragem foi extraordinária. O veredito veio 2 horas depois. Aurélio Monteiro, culpado de homicídio múltiplo, lavagem de dinheiro
crime organizado e violência doméstica. Sentença: prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Diego Monteiro. Culpado de violência doméstica, crime organizado e cumplicidade em homicídio. Sentença: 45 anos de prisão. Esperança Monteiro. Culpada de cumplicidade em homicídio, violência psicológica e crime organizado. Sentença: 30 anos de prisão. Quando o juiz leu as sentenças, Valentina os olhou fixamente. Aurélio a observava com ódio puro. Diego chorava como uma criança assustada. E Esperança tinha o olhar perdido de quem finalmente entende que o jogo acabou. Mas foi naquele momento, quando os policiais se aproximaram para levá-los definitivamente, que algo que Valentina havia sonhado por meses aconteceu. Os três, os orgulhosos Monteiro, que uma vez a haviam humilhado publicamente, que a haviam tratado como lixo, que haviam acreditado que eram intocáveis, baixaram a cabeça. Não por respeito, não por dignidade, mas por vergonha total e derrota absoluta. Aurélio Monteiro, o patriarca todo-poderoso, caminhou para sua cela de cabeça baixa como um cão derrotado. Diego Monteiro, o marido abusivo que acreditava ter direitos sobre a vida dela, chorou como um covarde enquanto o levavam algemado. Esperança Monteiro, a sogra cruel que havia aplaudido cada soco, cada humilhação, cada lágrima derramada, caminhou para sua condenação sem poder levantar o olhar do chão. E Valentina de Souza, a mulher que uma vez havia sido sua vítima silenciosa, saiu do tribunal de cabeça erguida, rodeada de jornalistas que queriam conhecer a história da mulher que havia derrubado um dos impérios criminosos mais poderosos do país. 2 anos depois, Valentina estava sentada na varanda de sua nova casa em Belo Horizonte, revisando os relatórios de sua fundação. Em 24 meses, eles haviam ajudado mais de 300 mulheres a escapar de situações de violência doméstica. 3 delas haviam sido vítimas de famílias criminosas, como ela. Seu telefone tocou. Era Luciana. "Você viu as notícias?" perguntou sua amiga com emoção. "Que notícias?" "Aurélio Monteiro foi encontrado morto em sua cela nesta manhã. Aparentemente, ele se suicidou." Valentina sentiu uma mistura estranha de alívio e satisfação. Ela não se alegrava com a morte de ninguém, mas também não ia fingir tristeza por um assassino em série. E os outros? Diego ainda está na prisão, mas eu ouvi que alguns presos descobriram que ele batia em mulheres. As coisas não estão indo muito bem para ele. Esperança está na ala psiquiátrica. Aparentemente, ela teve uma crise nervosa completa. "Entendo. Você está bem, Valentina?" "Sim, Luciana. Eu estou mais que bem. Eu estou livre." E era verdade. Pela primeira vez em anos, Valentina de Souza era completamente livre. Livre do medo. Livre da dor. Livre da prisão dourada que havia sido seu casamento. Naquela noite, enquanto jantava sozinha em sua varanda, olhando o pôr do sol, ela brindou com uma taça de vinho tinto. Por Patrícia Ribeiro e todas as mulheres que não puderam contar sua história. Pelas que puderam escapar. E por todas as que virão depois e encontrarão a força que nós lhes deixamos como herança. O vento noturno movia suavemente as cortinas de sua casa, mas já não soava como uma ameaça. Soava como uma promessa de que amanhã seria um dia melhor que o de ontem. E Valentina de Souza, a mulher que havia sobrevivido ao inferno e retornado para queimar seus demônios, sorriu enquanto planejava seu futuro. Um futuro que, pela primeira vez em sua vida, pertencia completamente a ela. Os Monteiro haviam acreditado que podiam quebrá-la para sempre. Não sabiam que, na verdade, a haviam forjado em aço. E o aço, uma vez temperado no fogo, nunca mais se quebra.